A maioria das pessoas que treinam musculação já se perguntaram alguma vez na vida: por que será que quando eu entrei na academia eu ganhei força tão rapidamente e agora eu não consigo aumentar a carga nesse exercício faz 2 semanas? Por isso, o objetivo desse vídeo é abordar a relação das adaptações do corpo humano mediante a estímulos do treinamento resistido, com foco no desenvolvimento da capacidade de gerar força. A força é uma capacidade física essencial para o ser humano, não só para atletas de alto rendimento, como os levantadores de peso olímpico ou de qualquer outra modalidade esportiva como futebol e basquete. Ela é fundamental para pessoas comuns como a maioria da população, principalmente para realizar praticamente todas as atividades diárias. Quando se fala de força, a primeira coisa que se vem em mente é a hipertrofia muscular, que é uma resposta fisiológica caracterizada pelo aumento do volume dos músculos decorrentes de estímulos gerados pelo exercício físico. A hipertrofia muscular não é um processo simples. Para alcançá-la em grande escala, são necessários muitos treinos e meses de treinamento com muita disciplina e dedicação, aliados a uma dieta balanceada e o descanso necessário. Quanto maior o tamanho do músculo, maior a força que ele pode produzir. Porém, não para por aí. O corpo humano é muito mais complexo do que se imagina. Controlar o músculo para que ele produza a força no tempo certo e da maneira certa é o grande X da questão. Para a produção de força, o corpo humano é dependente da ligação entre o sistema nervoso central e o sistema músculo-esquelético. Quando uma pessoa que nunca treinou musculação na vida começa a treinar, ela é capaz de aumentar carga para a realização dos seus exercícios de uma sessão de treino para outra. Isso se deve ao fato da adaptação neuromuscular. A adaptação neuromuscular é contemplada basicamente por alguns aspectos. O primeiro é um maior recrutamento de unidades motoras. Portanto, aumenta-se o número de fibras inervadas por neurônios motores e, consequentemente, aumenta-se a capacidade de gerar força no exercício. Outro aspecto é a coordenação do recrutamento das unidades motoras. Aumentando a sincronia da ativação das fibras no tempo certo e da maneira certa, o indivíduo é capaz de realizar o movimento de maneira mais controlada, gerando contrações mais fortes e mais eficazes. Além da coordenação intramuscular, o aumento da coordenação intermuscular é muito importante. Quando você está ativando seu bíceps, seu tríceps precisa estar o mais relaxado possível para que o movimento ocorra de uma maneira fácil e consiga produzir mais força, gastando menos energia. O indivíduo iniciante não consegue relaxar a musculatura antagonista de maneira eficaz. Sendo assim, aumentar a capacidade de relaxar a musculatura antagonista ajuda na produção de força pela musculatura agonista. Outro aspecto é a inibição do OTG. O OTG é o órgão tendinoso de Golgi, e ele é um receptor sensorial que se localiza nos tendões, músculos e ligamentos. Ele tem a função de inibir a contração muscular quando a tensão nos tendões é muito alta. Conforme o tempo de treinamento, seu corpo é capaz de inibir essa função, gerando assim mais força. Sendo assim, uma pessoa iniciante na musculação tem um aumento na capacidade de produção de força muito mais pelos aspectos neurais do que pela hipertrofia muscular, que são os aspectos fisiológicos. E essa situação se inverte após um determinado tempo de treinamento, mais ou menos de 8 a 10 semanas, dependendo de indivíduo para indivíduo, onde o ganho de força é muito maior devido aos aspectos hipertróficos musculares do que aos aspectos neurológicos. Voltando para o caso inicial do vídeo, é por isso que após 2 meses treinando, os ganhos de força são muito mais lentos do que quando comparados ao início do processo de treinamento, pois a capacidade de adaptação neural é muito menor do que quando o indivíduo começou a treinar.